Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para essa escola do alicerce, perdão, a escola da doutrina bíblica. Eu estou tentando arrumar minha câmera. E você que porventura tenha chegado aqui nesse canal do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica. Nós estudamos a Bíblia, estudamos a palavra. Meu nome é Hélio Pilvezan Filho. Sou pastor dessa igreja. Por enquanto, a nossa igreja ela é somente virtual. Tínhamos um local antes, mas depois, com a pandemia, nós tivemos que devolver o prédio. E, quem sabe, mais para frente, teremos aí um local para nos reunir. Estamos aqui na região de Hipódromo de São Paulo, tá bom? E você é o nosso convidado. Sempre que você quiser participar dos nossos cultos, vai lá no nosso site chamado www.igrejadeinterlagos.com.br e lá tem um botãozinho ao vivo. E aí você pode clicar nos nossos horários. Os horários estão aqui desse lado, do lado esquerdo. Aí você clica no ao vivo nos nossos horários e você vai cair nesta sala aqui, tá ok? Então, você é nosso convidado. Bom, eu costumo dizer que nós somos uma igreja, embora sejamos uma igreja pequena, mas nós aqui temos o hábito de estudar a palavra de maneira profunda e de maneira séria. Por quê? Porque a Bíblia fala muito que no final dos tempos nós seríamos enganados, né? E eu sempre digo isso, né? O engano, ele só existe para quem não conhece o assunto ao qual está sendo enganado. Então, para que eu não seja enganado no final dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar, quando o anticristo se levantar, eu preciso conhecer a Bíblia a fundo para que eu não seja enganado, né? Então, é o que nós fazemos aqui. Nós estudamos com profundidade. Às quintas-feiras, quinzenalmente, nós nos reunimos para estudar a Bíblia de maneira profunda. Toda semana, às terças-feiras, nós nos reunimos para estudar doutrinas básicas, aquilo que nos garante, né, o entendimento que nos garante a nossa fé, tá ok? E nos domingos nós temos o nosso culto público. E você pode participar, tá bom? No domingo às 18, às terças-feiras e às quintas-feiras às 20 horas. Então fica aí o convite. Hoje o nosso assunto é o dízimo, né? E dízimo é um assunto muito visado, muito falado hoje em dia por causa do crescimento das igrejas evangélicas, né? Então, por exemplo, lá na década de 70, quando eu era adolescente, jovenzinho, eu não fazia a menor ideia do que era dízimo. Eu era católico, nem sabia o que era dízimo. Aí, depois que eu me converti, na década de 80, eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas e comecei a ver que todo mundo falava do dízimo como sendo a 10ª parte do seu salário que você tem que dar para a igreja. Aí eu começo a ler a Bíblia e começo a verificar que existe uma discrepância aí, alguma coisa estranha nessa história do dízimo. Começamos a pesquisar a fundo, ir atrás, comecei a olhar o Novo Testamento com bastante seriedade e percebemos algumas coisas interessantes que você vai aprender hoje, tá bom? Paulo nos orienta a sermos de coração aberto com relação ao dinheiro. Eu separei até um versículo aqui para você, vou até colocar ele aqui. Ele diz o seguinte, deixa eu compartilhar ele aqui para você. Só não posso errar aqui. Pronto. Ele diz assim, quer ver? Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Ele fala assim, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua
segundo propôs o seu coração, não com tristeza, mas ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E ele não fala aqui de 10%, né? Aquele que dá com alegria. Aí ele fala assim: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda abundância, abundeis em toda boa obra. Você está vendo aqui que Paulo não está dizendo que Deus vai fazer com que o seu celeiro transbordará? Ele não está dizendo isso. Paulo tem mais preocupação com esta coisinha aqui, ó, chamado graça. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para a beneficência, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. Até aqui tá bom. Então, deixa eu voltar aqui para você me ver. Tá? Então, eu queria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos falar agora. Que você levasse com muita seriedade, porque em tudo o que nós falamos está baseado na Bíblia. E nós cremos que a Bíblia é o nosso manual de fé do Gênesis ao Apocalipse. Todas as letras. Tá bom? Então fica aqui um convite para você. Participe conosco. Se tiver alguma dúvida, então você pode nos encaminhar. Fique à vontade. Vou passar a palavra. Vou fazer uma pequena oração pela Eliette. Feche seus olhos. Jesus querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe agora a Eliette, que vai trazer esta palavra, e que, Senhor, tu possas livrá-la de todo o mal, e que a palavra que sair da boca dela, Senhor, seja exatamente aquilo que o Senhor deseja para nós. No nome santo e soberano de Jesus que eu oro. Amém. Ele é com você. Amém, irmãos. Irmãos, há uns 10 anos, aproximadamente, eu tomava conta de um site. E o site ainda existe, é o www.verdadesbiblicas.com.br. E esse site ele tinha visibilidade no mundo inteiro. E eu que respondia aos questionamentos, às perguntas que chegavam. E chegavam muitas perguntas, né? Algumas eu conseguia resolver, outras eu ia conversar com o pastor Olavo. Mas a pergunta que mais era presente é essa: o cristão é obrigado a dar o dízimo? Como o dízimo é visto no Novo Testamento? Tem diferença entre dízimo no Velho e no Novo Testamento? Então, é uma dúvida muito frequente, irmãos. E para explicar o dízimo, talvez eu tenha que recorrer a alguns conceitos que alguns irmãos já saibam, mas é necessário para que a gente possa fechar o raciocínio. Porque vocês sabem que esses cultos que fazemos quinzenalmente, nas quintas-feiras, são cultos, vamos dizer assim, mais voltados a estudos da Bíblia. Porque a gente não quer falar de nós, a gente quer falar baseado no que está escrito, né? No que está escrito na Bíblia. Então, a gente acaba usando muitos versículos e tudo que a gente fala é baseado no que está escrito na Bíblia para que nós não possamos incorrer em erros. Porque o assunto que a gente trata aqui, irmãos, é um assunto demasiadamente polêmico. E se os irmãos têm acompanhado os cultos das quintas-feiras, os irmãos têm visto que existe uma inteireza, uma coerência
da Bíblia em relação ao que a gente fala, né? Não foi ninguém que teve um sonho, não foi um anjo que desceu, nada disso. Estamos baseados na palavra de Deus. Então, irmãos, nós vamos percorrer a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, para a gente dar um fechamento final sobre essas perguntas, né? O que é o dízimo? O cristão é obrigado a dar o dízimo do Velho Testamento é o mesmo, o dízimo do Novo Testamento, como Jesus encarava esse dízimo, né? Então, nós vamos estar discorrendo sobre o assunto. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois os irmãos podem fazer ou através do site, ou do Instagram, das mídias sociais que a gente tem de Igreja de Interlagos, né? E depois esse vídeo também fica gravado no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. Tá? E os irmãos acessam o canal, que daqui a uns dias está lá esse vídeo também. Aí os irmãos podem passar para outras pessoas, se os irmãos gostarem do conteúdo do vídeo, amém? Bom, então vamos começar, irmãos. Esses cultos das quintas-feiras, vocês têm visto que a gente tem tocado muito no assunto de Jeová como sendo Deus desse mundo, o Deus do ouro e da prata, o Deus das nações, o Deus criador do homem, o Deus criador da carne. E é um Deus também que muitas vezes está envolvido com mentira, com o ministério dos anjos. E a própria Bíblia prova que existem diferenças gritantes, diferenças enormes entre o modo de agir de Jeová e o modo de agir do Pai, ou de Jesus, porque Jesus reflete o Pai. E muitas pessoas, não somos só nós, muitas pessoas chegaram à conclusão que Jeová, ele não é o Pai, né? E aí já começa a polêmica do que estamos falando, né? Porque todos nós aprendemos, desde a escola dominical, desde pequenininhos, nas igrejas seculares evangélicas, que Jeová é o Pai e que ele agia de uma maneira no Velho Testamento, mas depois veio Jesus e ele decidiu agir de outra maneira, né? Mas quando a gente começa a ver com profundidade a Bíblia, a gente começa a ter a convicção que Jesus e Deus, ele é imutável. Então, pela árvore você conhece os frutos, e essa árvore não pode mudar, né? Uma árvore não pode dar fruto doce e fruto venenoso ao mesmo tempo. Então, existe alguma coisa na Bíblia que foi nos ocultada com o tempo, né? E fomos convencidos que Jeová era o Pai. Só que agora, nesses estudos, a gente tem desvendado isso. A gente tem desvendado isso e vocês, se quiserem acessar os nossos vídeos, vocês vão ver centenas de argumentos que derrubam essa tese que Jeová é o Pai, né? Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Deus dessa terra e como ele encarava o dízimo, como ele encara o dízimo, né? Eu quero que o pastor abra em Salmos 24:1, para a gente poder acompanhar junto alguns versículos. Nem todos a gente vai acompanhar, irmãos. Se os irmãos, inclusive, puderem anotar alguns versículos, porque tem versículos que a gente só vai mencionar. E às vezes é interessante, se o irmão gosta de Bíblia, o irmão conferir lá na sua Bíblia para ver que a gente não está inventando. Amém? Então, Salmo 24:1, Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, esse Senhor, em letra maiúscula, em Velho Testamento, se refere sempre a Jeová. Então, de Jeová é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Então,
teoricamente, todos que habitam no mundo, principalmente nessa época de Davi, todos que habitavam nesse mundo pertenciam a Jeová, porque ele é o criador da carne, né? Está em Jeremias, Jeová criou a carne do homem, né? Bom, o homem, vocês sabem, ele tem um componente espiritual, um componente emocional, todos estão intrinsecamente ligados e os três foram feitos por Jeová, né? Posto isso, irmãos, aqueles que nele habitam pertencem a Jeová. O mundo pertence a Jeová. Tem um versículo que o pastor não precisa de abrir, eu só vou mencionar Eclesiastes 3:1, que fala que Jeová, ele colocou o mundo no coração do homem, né? Quando um Deus coloca o mundo no coração do homem, você pensa assim, bom, para eu servir a Jesus, eu tenho que deixar esse mundo, eu tenho que renegar esse mundo. Por que Deus Pai ia colocar o mundo dentro do meu coração para depois eu ter que renegar, que rejeitar esse mundo? Né? Não fica uma coisa um pouco estranha? Mas a gente sabendo que Jeová não é o Pai, dá para entender perfeitamente isso, né? Bom, a gente sabe, irmãos, que a maioria das pessoas trabalham, muitos se divertem, muitos sofrem. A gente está vendo, talvez, iniciar uma guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Então, vai ter muito sofrimento, muitas pessoas vão sair do país. Então, é um sofrimento grande. Por outro lado, tem pessoas, milhares de pessoas agora, se divertindo atrás de um videogame. Então, a vida no mundo, ela é muito mesclada. E quem pôs o mundo no coração do homem foi Jeová. Nós vimos isso. Né? Pelo menos você anotou, se você tiver curiosidade, você vai atrás depois. Né? Eu queria que o pastor abrisse em Eclesiastes 3:19, que fala uma coisa interessante. Tá? Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão, né? Salomão não conheceu a Cristo, né? Salomão tinha uma vida devassa, profana, adorava vários deuses, tinha 1000 mulheres e concubinas, né? Então, ele não sabia, logicamente, o plano da salvação. Então, o que ele achava? Ele achava que as pessoas iam gozar a vida, como eu falei, ou sofrer, ou trabalhar, ou se divertir. Mas o fim de todos era o mesmo fim dos animais, eu voltar no pó. Então, está escrito, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Então, o que Salomão falava? Olha, vocês curtem bastante a vida, que vocês vão morrer, vão virar tudo pó. Né? Ele desconhecia Jesus, desconhecia o plano da eternidade, desconhecia o plano da salvação e desconhecia o plano da condenação eterna. Né? Então a gente vê que a sabedoria que Salomão recebeu do Jeová não é uma sabedoria tão profunda assim. Né? Ele usou inclusive essa sabedoria para ser um feiticeiro e ganhar dinheiro e ser um devasso, um profano. Então a gente fica pensando, que tipo de sabedoria é essa que Jeová deu para Salomão, né? Para ele fazer um monte de coisa errada. No verso 20, né, de Eclesiastes, fala, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Então, o verso 20, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Então, era esse o plano de vida, né? Gozar a vida e depois morrer e virar pó, certo? Então, irmãos, você vê que a vida sem Cristo é uma vida triste, né? E é interessante também, irmãos, que Jeová
Se alguém estiver anotando, não precisa de abrir, pastor, Gênesis 3, 23 e 24, Jeová, quando ele criou o homem, e o homem pecou, né, Adão e Eva pecaram, eles foram lançados fora do Éden, né? E quando eles foram lançados fora do Éden, interessante que tinha uma árvore, né? Uma árvore lá no Éden, que era a árvore da vida. E Jeová colocou querubins para que o homem não entrasse mais lá e não alcançasse essa árvore da vida. Então, essa árvore da vida, que para nós simboliza Cristo, Cristo já tinha alguns lampejos de aparecimento, de revelação parcial no Velho Testamento. Né? Cristo falou aos profetas de alguma maneira, né? Mas Jeová bloqueou esse contato do homem a esse conhecimento de Cristo. Né? Parece que Jeová quis mesmo esconder Cristo do povo, da humanidade, do povo de Israel. Né? Tanto assim que ele cegou o entendimento, né? Para que a glória de Deus não resplandecesse naquele povo. Então, aliado a isso, Jeová percebeu que teve a corrupção humana, né? Para, vamos dizer, ele tentar consertar um pouco, né, o homem, né, que estava assim muito devasso, muito pecador, muito profano, ele mandou Moisés escrever a lei, né, essa história vocês já sabem, e em Deuteronômio, principalmente Deuteronômio 28, não precisa de abrir também, pastor, tem todas as maldições para aqueles que não cumprirem a lei, né? Principalmente Deuteronômio 28:15, que sintetiza tudo, né? Se você não cumprir todos os mandamentos, todas as maldições virão sobre vocês, né? Então, existia essa condição, você tem que cumprir todos os mandamentos. Só que ninguém conseguia cumprir os mandamentos, certo? E a gente sabe também, irmãos, uma coisa interessante, que Jeová, ele tem uma maldade intrínseca dentro dele, tanto assim que fala que Jeová é o Deus que se ira todos os dias, né? Um Deus que se ira todos os dias. Só que nós vimos lá no primeiro versículo que foi lido, que o mundo e todos os que nele habitam pertencem a Jeová, certo? Então, se a gente pertence a Jeová, em tese a gente estaria submetido, né, sujeitos aos desígnios, às vontades de Jeová. Estamos sujeitos a Jeová. Irmãos, eu estou falando tudo em tese, porque Cristo, ainda no Velho Testamento, não tinha se revelado. Né? Estamos sob desígnios de Jeová se estamos no Velho Testamento, certo? Jeová deu uma lei e disse que se você não cumprir toda a lei, você é maldito. Então, o homem estava numa situação muito difícil, né? Então, Jeová incluiu nos 10 mandamentos, nos mandamentos, que não são só 10, tá, irmãos? Tem mais de 613 mandamentos e estatutos. Ele incluiu um cerimonial para agradá-lo, que é a lei do sacrifício. Porque as pessoas, elas se agradam quando elas ganham presentes, né? Quando elas ganham um presente, uma oferta, e que agrado melhor seria você dar a sua vida a Deus, né? Mas como as pessoas, ia ser meio esquisito, irmãos, as pessoas darem a sua vida, quer dizer, derramar seu próprio sangue de presente para Jeová, como isso é feito em algumas cerimônias de demônios, né, onde eles, por exemplo, davam crianças para serem sacrificadas a Moloque, isso está na Bíblia. Né? Só um parênteses, vocês viram que o Chile, acho que foi o Chile ou a Colômbia,
eles autorizaram o aborto até 6 meses de gestação, né? Colômbia. Colômbia, né? Certo. Então, isso daí, irmãos, é um verdadeiro sacrifício a Moloque, que é um demônio, né? Assassinar uma criança que nasce chorando. Uma criança de 6 meses é uma criança perfeita, com todas as funções mentais, circulatórias, musculares, cerebrais. Aí vai nascer essa criança, aí quem está fazendo esse aborto vai o quê? Degolar a criança. Isso aí é um sacrifício de crianças a demônios, irmãos. E a mulher que faz esse aborto e o médico que faz esse aborto estão fazendo sacrifícios a demônios. Então, a gente vê que existe já essa predisposição de demônios gostarem de derramamento de sangue, né? Então, tem cultos não, né, cerimoniais de religiões que degolam uma galinha, que degolam uma cabra, né? Derramamento de sangue para agradar aos demônios ou aos anjos. E como Jeová entra numa categoria meio angelical, dessa classe angelical, ele instituiu na sua lei alguma coisa para agradá-lo, que seria a lei dos sacrifícios, né? Então, eu não vou ler, irmãos, que tem várias passagens, eu vou ler só uma passagem que está em Levítico 7:1. Mas, se algum irmão estiver anotando, pode ver em Deuteronômio 28:15, Deuteronômio 12:17, Levítico 1:2, Êxodo 29:18, que são todas referências falando do sacrifício. Mas vamos ler aqui em Levítico 7:1. E esta é a lei da expiação da culpa, quer dizer, expiar, tirar a culpa, né? Então vai ter que morrer algum bicho no meu lugar, para eu não morrer. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, o redenho do fígado. Então, vocês veem que o animal, além de degolado, ele é eviscerado, tira as vísceras, né? No verso 5, e o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, expiação da culpa é. Quer dizer, está agradando a Jeová, né? O verso 11, só para terminar, depois vocês podem ler tudo, porque está falando de oferta de azeite, né? E quem poderia oferecer o sacrifício seria o sacerdote, então tem todo o cerimonial. Mas o verso 11, só para a gente terminar, esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor Jeová. Então, Jeová se agrada de presentes, tá? Eu só estou tendo que falar isso para vocês verem a origem do dízimo, tá? Que era para aplacar a ira de Jeová, certo? Bom, mudando um pouquinho, irmãos, a centralização da riqueza na época do Velho Testamento, ela estava sobre duas pessoas, o sacerdote e o rei, né? Então, existiam os tributos para os reis e o dízimo para os sacerdotes, e as pessoas eram obrigadas a fazer isso, né? Porque, inclusive, com os dízimos para os sacerdotes, poderia se comprar animais para serem degolados, né? Então, essa é uma das origens do dízimo para Jeová, né? Para que uma criatura morra no meu lugar, para poder agradar a Jeová, certo? Então, essa centralização da riqueza que existia entre os sacerdotes, elas iam para o templo, né? Então, o templo recebia ou centralizava essas riquezas que iam para o sacerdote, né? Tinha até vamos dizer, os descendentes de Levi, né? Os levitas, que eram os responsáveis por essa carreira sacerdotal, né? Dos judeus, né? Para fazer os cerimoniais espirituais para Jeová, vamos dizer assim,
certo? Então, talvez nessa época existiam até impostos pesados, mas as pessoas eram obrigadas a darem o seu dízimo, né? O dízimo do dinheiro, o dízimo do animal, o primeiro animal que nascesse, um macho sem defeito, teria que ser dado, né, para o templo, né? Então, quem não pagasse esse valor era como que amaldiçoado. Por isso que em Malaquias, eu queria que o pastor abrisse Malaquias 3:8, que é continuação dessa história. Se não pagasse o dízimo para degolar o animal ou para sustentar o templo, iria vir maldição, né? Então, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, Jeová falando. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador. Interessante esse versículo 11, irmãos. Por causa da minha obra, o devorador vai ser repreendido. Por causa do que eu de fazer ou deixar de fazer, o diabo vai ser repreendido, né? E já com Jesus é diferente, irmãos, porque a gente recebe tudo pela graça, entende? Aqui o homem tem que ter uma atividade, uma obra, tem que fazer uma obra para poder receber uma bênção. No novo concerto é diferente. Jesus me abençoa e eu posso abençoar outras pessoas porque eu amo as outras pessoas e não porque eu tenho a obrigação de fazer para fechar a boca do devorador. Quando Jesus morreu na cruz, ele já deu autoridade para os cristãos fecharem a boca do devorador. O sacrifício dele foi suficiente, né? Então, irmãos, a gente sabe também que quem não está com Cristo está na lei, e quem está na lei já está condenado. Isso está em João 3,18. Eu sei que vocês conhecem de cor, mas eu quero deixar esse versículo, a gente ler bem esse versículo, porque ele tem que estar gravado em nossa mente e nosso coração. João 3,18. Quem crê em Jesus, certo? Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tá? Então, quem não crê em Jesus já está condenado. Está escrito, ó, quem não crê já está condenado, não precisa fazer nada, é automático, irmão. Por que ele já está condenado? Porque ele está na lei e ninguém consegue cumprir a lei. Né? E a lei fala também que ele vai virar pó. Né? Bom, então, irmãos, vocês viram quanto é importante esse João 3,18. Né? Então, o homem, irmãos, como a gente viu aqui em João 3,18, ou ele está com Cristo, aí ele saiu da lei, ou ele está com Jeová, está na lei. Quem está na lei está com Jeová. Isso quer dizer, irmãos, que o homem não consegue ficar sem um tutor, tá? Ou o homem é de Cristo, ou o homem é de Jeová e está na lei. Não tem outra opção, né? Então, os que pertencem a Cristo estão espiritualmente fora do mundo e estão espiritualmente fora da lei. Logo, a lei de sacrifícios que a gente viu, a lei que está lá em Malaquias, a lei que está em Deuteronômio, dando maldição para o homem, não vale para quem está em Cristo. Logo, não existe a obrigação do dízimo. Mas o Velho Testamento dá um outro enfoque, é isso que a gente vai continuar vendo, tá? Primeira coisa, irmãos, a lei foi dada, ela foi dada para o homem
servir a Jeová e conviver aqui no mundo, né? E quando Jesus vem, a proposta de Jesus, conforme, não precisa abrir, pastor, mas conforme está em João 18:36, que Jesus fala, olha, o meu reino não é desse mundo, né? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos pelejariam para que eu não fosse entregue para ser crucificado, mas o meu reino não é daqui, meu reino não é desse mundo. Primeira coisa. Então, se Jeová pôs o mundo no coração do homem, Jesus vem tirar o mundo do coração do homem. Né? Segundo aspecto, irmãos, o homem tem que fazer uma opção na vida. Ou o homem opta por Cristo para ter a salvação, ou ele fica boiando nas coisas que acontecem no mundo, vai para lá, vai para cá, vai ao sabor do vento, e ele está debaixo da lei de Jeová. E como a gente viu, quem não está com Cristo já está condenado, né? Já está condenado. Terceiro aspecto, irmãos, quando estamos com Cristo, o mundo passa a nos odiar, né? Se você não teve essa sensação, é porque eu acho que você não está sendo crente o suficiente, né? Então, isso está em João 15:19. Eu queria que o pastor abrisse porque muitas pessoas não conhecem esse aspecto e é bom conhecer, né? Porque nós não somos do mundo, irmãos, nós não pertencemos a esse mundo. O mundo nos rejeita. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, irmão, não fique triste porque o mundo vos odeia, tá? O mundo odiou primeiro a Cristo e depois vai odiar os cristãos também. Outro aspecto, irmãos, como nem Jesus nem o Pai estão no mundo, Jesus mandou como seu representante o Espírito Santo, certo? Por que que nem Jesus nem o Pai estão nesse mundo? Porque esse mundo, irmãos, é corrupto demais, é bagunçado demais. Jesus e o Pai não iam se sentir bem nessa balbúrdia que é esse mundo, né? Então, optamos por Cristo, optando por Cristo, nós saímos dessa situação de ter submissão ao mundo e a Jeová, né? Outra coisa que nós vimos, irmãos, outro aspecto, ter amizade com o mundo é ter inimizade com Deus. Tá? Não dá para juntar as duas coisas, né? Então, essa passagem que o pastor abriu, eu queria abrir também, novamente, que está em 2 Coríntios 9:6, que é uma coisa interessante, irmãos, que eu não tinha visto esse aspecto ainda. E 2 Coríntios 9:6 fala assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, irmãos, se vocês verem na Bíblia, essa passagem que está em 2 Coríntios 9, de 6-9, vocês vão ver na Bíblia que tem aquelas concordâncias, vocês vão ver que essa passagem, 2 Coríntios 9, 6-9, se refere a uma passagem, irmãos, de Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, até eu queria que o pastor abrisse, que eu acho que é interessante a gente fazer esse contraponto. Deuteronômio 15, do verso 11 ao verso 14. Do verso 11 ao 14. Essa passagem, irmãos, ela se refere
Olha, a gente tirou essa passagem de 2 Coríntios, tá? Isso que eu li, quem semeia pouco, pouco você fará. 2 Coríntios 15, de 11 a 14, se refere, irmãos, quando um credor ajudava os pobres. Por isso que espalhou, deu aos pobres. Isso aqui não tem nada a ver com dízimo de igreja, irmãos. O dízimo antigo do Novo Testamento. É que aqui a justiça não está resumida a um dízimo que se paga. A justiça aqui está resumida a dar aos pobres. Vocês entendem a diferença? Tá? Em Deuteronômio 15, 11, quer ver? Eu vou tentar explicar melhor. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre na tua terra. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando deixares ir livre, não despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos? Que esse espalhou e deu aos pobres, irmãos, que está em Coríntios 9:9, está falando que a disposição que o cristão tem de ajudar o seu irmão que está pedindo socorro. Quando em Deuteronômio 11 eu chamei a atenção, eu falei, olha, essa passagem de Coríntios está ligada a Deuteronômio. Por quê? Porque antigamente, irmãos, quando a pessoa tinha uma dívida, às vezes ela se dava pela dívida e o credor, ele ia cobrar essa dívida da pessoa que estava devendo, a pessoa que estava devendo ia virar um escravo, e aí ele ia ficar escravo por 7 anos, entendeu? Então, se vocês quiserem anotar, Deuteronômio, 2 Coríntios 9, 6 a 9, está ligado com Deuteronômio 15, de 11 a 14. Quando uma pessoa estava em dívida com outra, e a outra perdoava a dívida, ou dava um pouco do seu rebanho, isso era louvável. Por isso que em 2 Coríntios, no verso 9, fala: espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Não tem nada a ver com dízimo isso, irmãos. Isso aí tem a ver com amor entre os irmãos. Porque se eu tenho Cristo, eu tenho um impulso interno e não uma obrigação. Eu tenho um impulso interno a ajudar meu irmão. Por isso que a justiça da oferta do Novo Testamento é motivada por amor. E a justiça do dízimo em Velho Testamento é motivado por obrigação, e se eu não fizer aquilo, o devorador vai vir e vai comer todos os meus bens, como está em Malaquias. Vocês entendem como é diferente? Então, não existe a obrigatoriedade de dízimo, mas existe o amor cristão que vai me mover, né, a ajudar quem não tem condições. Então, não é enriquecer um pastor, é ajudar o irmão. Muitas vezes o pastor vai administrar esse dinheiro, esses bens, mas se você perceber que o pastor está usando dinheiro para se enriquecer, para comprar cavalo, para comprar carro novo e para comprar um palácio, né? Você desconfia que talvez ele não esteja ajudando os pobres, né? E sim está ajudando ele mesmo. Oi? Para comprar helicóptero. É. Então aí você vê que assim está tendo um desvio da sua oferta que deveria ir para os pobres, certo? Então, em 2 Coríntios, irmãos, 9:12,
queria que o pastor abrisse, que a gente já estava no assunto, né? De 9:12, fala assim, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Quer dizer, a pessoa que recebe essa oferta que você deu para os pobres, ela vai dar graças a Deus, tá? E por isso fala em muitas graças, né? Muitas graças que se dão a Deus. Tá vendo que a Bíblia é um livro tão completo, irmãos, que ele vai até falar na administração desse serviço, né? Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Então, no Velho Testamento, tinha que se dar o dízimo para que houvesse matança de animais para agradar um Deus que se irava todos os dias, que se você não fizesse isso, você ia ter maldição, você ia ter condenação. Vocês veem que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Aqui não, aqui vão ser administrados bens por uma pessoa idônea que vai ajudar os pobres para que eles até glorifiquem a Deus, por causa da sua liberalidade. Você teve condições, então você tem o amor de Cristo em você, então você vai ajudar o irmão. Vocês entendem que não tem nada a ver dízimo do Velho Testamento com a oferta que você dá no Novo Testamento? Então, você pode dar 10%, 20%, 1%. Depende, irmãos, depende. Uma pessoa que é pobrezinha, que ganha salário mínimo, ela tem que ser ajudada, né? E não tirar R$ 100 daquela coisa minguada que ela ganha para dar para o pastor se enriquecer. Vocês veem como o foco muda, né? Bom, então, a lei de Jeová é uma sentença condenatória ao homem. E aí vem Jesus, irmãos, e nos resgata dessa condenação. Se Jesus já morreu, já derramou seu sangue, eu não preciso mais agradar Jeová com o derramamento de sangue. Então, aquele dízimo que iria para sustentar o templo ou para comprar animais para serem degolados, não faz mais sentido isso, né? Então, os que estão debaixo desta obra da lei, desses mandamentos de Jeová, eles estão em maldição, né? Como está escrito em Gálatas 3:10. Não precisa de abrir, pastor, mas fala que os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, né? Então, e está escrito também, irmãos, em Gálatas 3:11, que pela lei ninguém será justificado. Então, essas religiões que seguem a lei, desculpa falar como os adventistas seguem, eles estão fora do Evangelho de Jesus. Eles estão unicamente com Jeová, com esse Deus virado, né? Com esse Deus da guerra, da mentira, Deus do ouro e da prata, Deus incoerente. Bom, então, irmãos, vocês lembram também sobre aquela figura, né, que fala sobre Abraão, né, que ele teve 2 filhos, uma era da escrava, outra da livre, que essa também é uma alegoria, né? Deixa eu correr um pouquinho, que já é 10 para as 9, né? Para a gente poder condensar em 1 hora, para não ficar muito longo o que a gente está falando. Então, irmãos, Paulo, não precisa de abrir também, pastor, que eu vou pular, eu só vou deixar a referência, em Atos 24:16, Paulo estava falando com Félix, né, em Cesareia, e ele, até Paulo, irmãos, ele falava assim, se o pastor quiser abrir, só para, acho que fica mais claro, se o pastor quiser abrir. Paulo está em Cesareia falando com Félix, isso está em Atos 24:16. Atos 24:16.
E a gente vê que até Paulo dava as ofertas para ajudar os pobres. Paulo já tinha essa outra visão, né? E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim eu trazer à minha nação esmolas e ofertas. Olha que interessante, né? Paulo, depois de muitos anos, foi à nação dele, né, a Roma, que ele era cidadão romano, trazer ofertas para os pobres, né? Ele fala que isso era uma coisa que era uma boa consciência, né? Uma consciência sem ofensa. Então, irmãos, vimos aqui que Jesus veio cumprir a lei. Isso está em Mateus 5,17, quando ele morreu na cruz. Vimos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso está em Hebreus 9:22, e Jesus já derramou seu sangue, e o sacrifício de Cristo é um sacrifício perpétuo. Não precisa mais de comprar bodes e ovelhinhas e derramar sangue. Então, não precisa mais de ter dízimo. E em Mateus 26:28, que está escrito que Jesus derramou seu sangue para a remissão de todos, não só de alguns, remissão de todos. E é interessante também, irmãos, como eu disse para vocês, que lá no Velho Testamento, eles pagavam tributos para os reis e pagavam o dízimo para os sacerdotes. Tanto assim que quando Jesus veio, ele pagou, né? Simão perguntou para ele, né, se ele ia pagar o tributo. Aí ele falou uma coisa interessante. Eu queria que o pastor abrisse em Mateus 24, Mateus 17:24, que Pedro está conversando com Jesus a respeito desses tributos, que aqui tem uma lição muito interessante, irmãos. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele sim, e entrando, porque se ele falasse não, ele provavelmente já ia preso, né? Pelo judiciário de lá. E disse ele sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? Disse o Pedro: dos alheios. Porque, logicamente, irmãos, o filho do rei não precisa de pagar tributo. Ele é filho do rei. Aí Pedro falou dos alheios, porque nessa terra, irmãos, nós somos alheios. Nós somos filhos de Deus. Continuando aqui o verso 26. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Por que ele disse isso, irmãos? Porque nós somos filhos do Pai. Os que estão com Jeová não são filhos do Pai. Os que estão com Jeová, eles são servos. Né? Na velha aliança, no Velho Testamento, Jesus, ele sempre se referia às pessoas chegadas a ele como servos, né? Olha, veja o meu servo Jacó, meu servo Jó, meu servo Abraão, né? Então, Jesus se refere a nós como filhos. E como filhos, nós não temos obrigação mais de pagar dízimos. Nós temos, sim, amor de Jesus, e com esse amor nós temos que nos preocupar com os pobres, com os que precisam, né? E a Bíblia fala, temos que usar de liberalidade, né? Quando em Jesus, em João 15:15, pastor, se o pastor puder abrir, João 15:15, ele fala também esse assunto, entre servo e filho, né? João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, irmãos, nós somos amigos de Jesus. Tanto o filho como o amigo não precisa pagar os tributos, né? E em João 8:35, um pouquinho para frente, pastor,
Jesus está assim, colocando um ponto final nessa obrigação de servir a lei de Jeová, né? A lei dos cerimoniais, a lei do dízimo, a lei das ofertas alçadas, a lei dos bodes que morrem. Então, João 8,35. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho maiúsculo, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendências de Abraão, contudo procuras matar-me. Ele está se dirigindo, Jesus está se dirigindo aos judeus nesse diálogo, irmãos. Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Porque os judeus estavam cegos, estavam com o coração endurecido por Jeová. Verso 38. Eu falo do que vi junto ao meu Pai. E vocês aqui, judeus, e vós fazeis o que também visse junto ao vosso Pai. Quem era o Pai dos judeus? Jeová. Né? Está vendo que Jesus está falando, olha, o meu Pai é um, e o Pai dos judeus, Jeová, é outro. Irmãos, vocês querem coisa mais clara na Bíblia? Quando Jesus fala, olha, o meu pai não é o pai de vocês, o pai de vocês é Jeová, o meu pai não tem nada a ver com o pai de vocês, né? Então, irmãos, vamos caminhar aqui para o final, né? Em 1 João 3,16, Jesus fala desse amor. Se você tem amor, não é obrigação, irmãos, é privilégio poder ajudar. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós, que Jesus deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado de cerrar as suas entranhas, como estará o amor de Deus nele? Né? Como que eu posso falar que uma pessoa tem amor se ela nunca dá uma oferta, se ela nunca ajuda nada, se ela nunca ajuda ninguém? Né? Cerra as suas entranhas, aqui está dizendo, né? Verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra. Se eu tenho amor, eu tenho que demonstrar esse amor, né? Isso não confunda, que não é a obra que vai salvar. Quem fez já a redenção, a salvação, foi Cristo na cruz. Então, não é porque eu vou ajudar o irmão como os espíritas fazem, não é porque eu vou ajudar que eu vou subir a escadinha lá para o céu. Não é, irmãos. Jesus já propiciou essa salvação. É que se eu sou salva, eu tenho que demonstrar o amor de Cristo. Senão, capaz que eu não seja tão cristã como eu imagino. Né? Tanto assim que Jesus, ele fala assim, olha, eu tive sede, deste-me de comer, eu tive fome, deste-me de beber, eu estive nu e vestiste-me. Aí as pessoas falam, mas Senhor, quando que te vimos nu? Quando que te vimos com fome? Quando que te vimos a ti com sede? A Jesus fala assim, olha, quando vocês fizessem a um desses necessitados, a um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Então, você quer agradar a Jesus, irmãos? Ajude um necessitado. Essa passagem, não precisa de abrir, pastor, está em Mateus 25:35. Se alguém estiver anotando e quiser estudar depois, tá? Então, irmãos, vocês ficaram bem cientes. Qual a origem do dízimo no Velho Testamento? Era aplacar a ira de Jeová. Era impedir que o devorador abrisse a boca para comer a minha herança, as minhas economias, conforme Malaquias. Era financiar a matança de animais para que agradasse a Jeová, que Jeová se alegrava do sangue derramado. Aí vem Jesus, anula tudo isso. Você está com Jesus, então você está fora dessa lei. Qual que é a proposta de Jesus?
ele cumpriu a lei derramando seu próprio sangue em sacrifício perpétuo. Portanto, não estou fora da lei. Eu sou como Sara, eu não sou como Agar. Agar era escrava, Sara era livre. Se o Filho do Homem me libertou, se Jesus me libertou, verdadeiramente eu estou livre. Então, se eu estou livre, eu não tenho mais que cumprir a lei, não tenho mais que dar dízimo. Mas, por outro lado, se eu tenho o amor de Jesus na minha vida, eu tenho que ajudar o necessitado. Amém, irmãos? Então, essa era a palavra que eu tinha que trazer. Eu espero que eu tenha sido clara. Se eu não fui, os irmãos me perdoem. Mas procurem esses versículos que eu deixei em aberto e que Deus possa abençoar abundantemente o irmão com posses econômicas, mas principalmente com o amor de Jesus. E não faça nada, não dê nada como uma barganha econômica. Ah, eu vou dar aqui R$ 100 aqui para a pessoa que está precisando porque eu quero que Deus me dê 1.000. Não existe, irmãos, essa barganha econômica na Bíblia. Isso daí foi coisa inventada por pastores inescrupulosos. Jesus nunca fez barganha econômica com ninguém. Você dá por liberalidade, você dá por amor. Se Deus quer te ajudar depois, ele vai ajudar. Se Deus não quiser ajudar, ele não ajuda. Isso não tem nada a ver, irmãos. Isso aí é como eu costumo falar, isso é conto da carochinha. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos e domingo estaremos novamente no culto